Não se preocupe, os dados clínicos que estamos coletando do Ricardo antes do transplante valem uma fortuna. Depois que a velha doar o rim, o ciclo estará completo. As palavras de Sílvia, minha nora, penetraram meus ouvidos como agulhas envenenadas enquanto eu permanecia imóvel atrás da porta do escritório. Meu corpo de 75 anos tremeu, não de fraqueza, mas de uma fúria primordial que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Meu próprio filho estava sendo envenenado e eu era apenas um órgão descartável em seus planos. Antes de eu te contar como cheguei a esse ponto, me diz nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se você, mulher, já se sentiu invisível para a própria família. E não esquece de se inscrever no canal, porque a nossa força está em compartilhar nossas histórias. Tudo começou a desmoronar num domingo de abril, quando o aroma das minhas compotas de goiaba preenchia cada canto da casa colonial que Inácio e eu restauramos com nossas próprias mãos, no coração de Ouro Preto. A mesa estava posta com a porcelana que herdei de minha mãe. Peças delicadas que sobreviveram a 3 gerações de mulheres fortes da minha família. Sílvia chegou usando um vestido que custava mais do que eu ganhava em um mês, quando ainda comandava ativamente a doceria. Seu sorriso nunca alcançava os olhos quando olhava para mim. Ricardo, meu primogênito, a seguia como uma sombra obediente, seus olhos constantemente buscando aprovação no rosto da esposa. Beatriz, querida, deixe-me ajudar com essa sopeira, disse Sílvia, arrancando o recipiente das minhas mãos antes que eu pudesse protestar. O movimento foi rápido, quase ensaiado. O estrondo da porcelana se estilhaçando contra o chão de madeira polida foi seguido por um silêncio sepulcral. Oh, que desastre! Mas era tão antiga, não é, querida? Sílvia exclamou, seus olhos brilhando com uma satisfação mal disfarçada. Eu apenas assenti, sentindo o caco daquela relíquia perfurar meu peito. Ali, entendi que nada meu estava seguro. Não era apenas uma sopeira. Era o símbolo de tudo o que eu valorizava: tradição, família, continuidade. Coisas que para Sílvia não passavam de obstáculos antiquados. Marcos, meu filho mais novo, o mecânico de mãos calejadas e coração gentil, se ajoelhou silenciosamente para recolher os cacos. Nossos olhares se cruzaram e vi nele o mesmo entendimento sombrio. Algo estava errado nesta casa. Algo além de uma sopeira quebrada. As semanas seguintes trouxeram uma escalada de pequenas crueldades. Ricardo começou a parecer mais pálido, mais fraco. Sílvia anunciou, com lágrimas teatrais, que ele precisava de tratamentos especializados importados da Europa. Os médicos dizem que seus rins estão falhando, ela explicou durante um jantar, sua voz tremendo na medida exata para parecer genuína. O tratamento é caríssimo. Farei o que for preciso, respondi automaticamente, o instinto materno superando qualquer suspeita. Tenho algumas economias. Na verdade, Sílvia interrompeu, seus olhos fixos nas joias que eu usava, o colar de ouro que Inácio me deu quando Ricardo nasceu. Pensamos que talvez você pudesse vender algumas dessas. Antiguidades. Por Ricardo. Lembro-me do peso do ouro em meu pescoço e do peso do sacrifício em meu coração. Era pelo meu filho. Sempre foi. No dia seguinte, caminhei até a joalheria na rua direita, onde o Sr. Mendes me ofereceu um valor justo, mas insuficiente para o que o colar representava para mim. E você, mulher que me ouve agora, já vendeu algo precioso para salvar alguém que ama? Como foi sentir aquele vazio depois? O dinheiro desapareceu rapidamente, engolido pelos tratamentos de Ricardo. Mas em vez de melhorar, ele parecia cada vez mais debilitado. Suas visitas à nossa casa tornaram-se mais raras, e quando vinha, Sílvia nunca o deixava sozinho comigo.
Foi durante a quermesse anual de São João, tradição centenária em Ouro Preto, que a humilhação se tornou pública. Eu estava servindo minhas famosas compotas para arrecadar fundos para a igreja, rodeada por amigas de décadas, mulheres que cresceram comendo meus doces, que viram meus filhos nascerem. Silvia aproximou-se com um grupo de suas amigas de Belo Horizonte, mulheres com bolsas importadas e sorrisos plásticos. É aqui que Ricardo cresceu, ela explicou, como se eu fosse uma curiosidade folclórica. A casa é charmosa, mas sem estrutura adequada. Os médicos acreditam que a umidade e o mofo estão agravando a condição dele. Senti os olhares de pena sobre mim. Em minha própria cidade, ela me fez sentir como uma inquilina inadequada em minha própria vida. Dona Conceição, que me conhecia desde menina, apertou minha mão sob a mesa. Ela sabia, como eu começava a suspeitar, que algo além da doença estava corroendo minha família. Beatriz sempre foi teimosa, continuou Silvia, falando como se eu não estivesse presente. Não aceita que precisa de ajuda para cuidar daquela casa enorme, ou de si mesma. Naquela noite, sozinha em meu quarto, chorei pela primeira vez desde a morte de Inácio. Não por tristeza, mas por uma raiva impotente que crescia em meu peito. Olhei para o retrato dele na mesa de cabeceira, seu rosto gentil, seus olhos perspicazes, que sempre viam mais do que demonstravam. "O que você faria, meu velho?" Sussurrei para a fotografia. Como sempre, Inácio permaneceu em silêncio, mas algo em seu olhar parecia me dizer para esperar, para observar, para não me render. A situação chegou ao limite quando Ricardo apareceu sozinho em minha porta numa tarde chuvosa. Seu rosto estava abatido, os olhos fundos, e ele mal conseguia subir os degraus de pedra sem ofegar. "Mãe", ele disse, desabando na cadeira da cozinha onde tantas vezes se sentou para comer pão de queijo quente. "Os médicos dizem que preciso de um transplante de rim." Meu coração se apertou. "Filho, o que posso fazer?" Ele não me olhou nos olhos quando respondeu. "Silvia diz que você poderia ser doadora. Fizemos os testes preliminares baseados no seu histórico médico e há compatibilidade." "Claro", respondi sem hesitar. "Darei meu rim a você, filho." Foi então que ele finalmente me olhou, mas não havia gratidão em seus olhos. Havia expectativa, como se minha oferta fosse uma obrigação, não um ato de amor. "Há mais uma coisa", ele continuou. "A recuperação será longa. Precisaremos de recursos." Em uma conversa privada, eu imploro a Ricardo que reconsidere a doação, mencionando minha idade avançada. Manipulado por Silvia, ele segura minhas mãos, seus olhos frios. "Mãe, é sua obrigação. A senhora me deu a vida uma vez. Precisa me dar de novo." A palavra obrigação soou como uma sentença. Naquela noite, após Ricardo partir, sentei-me na escrivaninha de Inácio, procurando conforto entre suas coisas. Buscava uma antiga receita de bolo de fubá que sempre animava Ricardo quando criança. Talvez pudesse reconectar com meu filho através daquelas memórias doces. Foi quando meus dedos encontraram uma irregularidade na madeira do fundo da gaveta. Pressionei levemente e um compartimento secreto se abriu. Dentro, havia uma pasta com documentos de investimento e o cartão de um advogado, Dr. Afonso, de Belo Horizonte. Confusa, comecei a examinar os papéis. Eram extratos bancários, certificados de ações, documentos legais com termos que eu mal compreendia. Mas uma coisa estava clara. Havia dinheiro. Muito dinheiro. Em meu nome. O som do carro de Silvia interrompeu minha descoberta. Rapidamente, guardei tudo e fechei o compartimento secreto. Ela entrou sem bater, como se a casa já fosse dela. "Beatriz, precisamos conversar sobre os arranjos para depois da cirurgia", ela anunciou, sentando-se na sala sem ser convidada.
Fingi normalidade enquanto ela detalhava como eu precisaria vender a casa para custear a recuperação de Ricardo. Como seria melhor para todos se eu fosse para uma comunidade de aposentados após a doação. Mais tarde, naquela noite, depois que Sílvia partiu, desci para beber água e ouvi vozes vindas do jardim. Aproximei-me silenciosamente da janela e vi Sílvia ao telefone sussurrando: "Não se preocupe, os dados clínicos que estamos coletando do Ricardo antes do transplante valem uma fortuna. Depois que a velha doar o rim, o ciclo estará completo." Meu sangue gelou. Não era apenas minha casa que queriam. Era meu corpo, minha dignidade. E estavam usando meu próprio filho como peão nesse jogo cruel. Quantas mães aqui já sentiram que seus sacrifícios foram usados contra vocês? Que sua generosidade se tornou uma arma nas mãos erradas? Os dias seguintes foram um pesadelo de sorrisos falsos e planejamento silencioso. Sílvia intensificou sua presença, trazendo agentes imobiliários para avaliar minha casa enquanto eu ainda vivia nela. Falava de mim na terceira pessoa, como se eu já fosse um fantasma. "Este cômodo poderia ser modernizado completamente", dizia ela, apontando para a cozinha, onde eu havia preparado milhares de refeições para minha família. "Essas paredes coloniais são um desperdício de espaço." Cada palavra era uma pequena morte, mas eu sorria e assentia, interpretando o papel da idosa resignada que eles esperavam. Por dentro, no entanto, algo estava mudando. A dor estava se transformando em determinação. Uma manhã, Sílvia chegou com um homem de terno e uma pasta de documentos. "Este é o Dr. Mendonça. Ele vai nos ajudar com a papelada da venda da casa." "Venda?" perguntei, fingindo confusão. "Sim, Beatriz. Conversamos sobre isso." Sílvia respondeu com aquela voz condescendente que reservava para mim e para garçons. "Para os custos médicos do Ricardo." O homem abriu sua pasta e me apresentou um contrato já preenchido. "Só precisa assinar aqui, dona Beatriz. É um bom negócio, considerando a idade da propriedade." Sílvia me apresenta um contrato de venda para a minha casa, já preenchido. "É para custear a recuperação do Ricardo. Assine, por favor. Ver meu lar, meu santuário, reduzido a um documento para ser liquidado, quebrou algo dentro de mim. A mãe que se sacrifica morreu naquele instante. A mulher que lutaria nasceu. Preciso de meus óculos", disse, levantando-me lentamente. "E um pouco de água. As mãos velhas tremem quando estou nervosa." Na cozinha, longe dos olhos deles, peguei o cartão do Dr. Afonso que havia encontrado entre os documentos de Inácio. Com as mãos trêmulas, disquei o número. Uma secretária atendeu, e quando mencionei meu nome, houve uma pausa. "Senhora Beatriz? Esposa de Inácio? Um momento, por favor." A voz que surgiu em seguida era grave, respeitosa. "Dona Beatriz, finalmente. Sou o Dr. Afonso. Esperei por essa ligação por muitos anos." "Preciso de ajuda", sussurrei, consciente de Sílvia na sala. "Estão tentando tomar minha casa e acho que estão fazendo algo terrível com meu filho." "Estarei em Ouro Preto amanhã pela manhã." Ele respondeu sem hesitação. "Não assine nada. Inácio deixou instruções muito claras para esta situação." "Que situação?" "Para quando a senhora precisasse de proteção." Voltei para a sala com um copo d'água e um sorriso frágil. "Desculpem a demora. Acho que preciso pensar um pouco mais. É uma decisão grande." "Não há o que pensar", insistiu Sílvia, seu sorriso escondendo mal a irritação. "Ricardo precisa dessa cirurgia logo." "Amanhã", prometi. "Amanhã assinarei." Eles partiram insatisfeitos, mas confiantes em sua vitória iminente. Assim que o carro se afastou, liguei para Marcos. Meu filho caçula chegou em menos de meia hora, suas mãos ainda manchadas de graxa da oficina. "Mãe, o que houve?" perguntou, preocupado com meu chamado urgente.
Contei tudo: as suspeitas, a conversa telefônica de Sílvia, os documentos encontrados, a ligação para o advogado. Marcos ouviu em silêncio, seu rosto endurecendo a cada revelação. Sempre soube que havia algo errado com ela, disse finalmente. E Ricardo? Ele sabe o que estão fazendo com ele? Não sei mais o que meu filho sabe ou quer, respondi, a dor evidente em minha voz. Mas amanhã descobriremos mais. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na varanda, observando as luzes de ouro preto cintilarem na escuridão. Esta cidade tinha visto tanto: o auge do ouro, a luta pela independência, as conspirações e revoluções. E agora, silenciosamente, testemunhava mais uma batalha, a de uma velha doceira contra aqueles que tentavam apagá-la. O doutor Afonso chegou pontualmente às 9 da manhã. Era um homem elegante, de cabelos brancos e postura ereta, apesar dos seus 80 anos. Marcos o recebeu e o conduziu até a cozinha, onde eu preparava café. Dona Beatriz, ele disse, tomando minhas mãos nas suas. Seu marido falava da senhora com tanto orgulho. É uma honra finalmente conhecê-la. O senhor conhecia bem meu Inácio? Fomos amigos por décadas. Ele me salvou da ruína uma vez, e minha lealdade a ele, e agora à senhora, é inabalável. Com Marcos ao meu lado, o doutor Afonso abriu sua pasta na mesa da cozinha. A mesma mesa onde eu havia alimentado minha família por décadas. O que vou mostrar agora vai surpreendê-la, ele começou. Inácio era um homem de visão. Enquanto a senhora construía sua reputação com seus doces, ele silenciosamente construía uma fortaleza financeira para protegê-la. Os documentos que ele espalhou diante de mim contavam uma história que eu nunca imaginei. Por 40 anos, Inácio havia pegado uma porcentagem dos lucros da doceria e investido agressivamente no mercado de ações. O resultado era um fundo fiduciário substancial em meu nome. A senhora não é apenas uma doceira aposentada, Dona Beatriz. É uma mulher rica. Mas a verdadeira revelação ainda estava por vir. Dr. Afonso deslizou um documento particular em minha direção. Anos antes de seu AVC, Inácio usou parte desses fundos para adquirir uma participação majoritária em uma pequena farmacêutica que estava em dificuldades. Ele fez isso através de mim e nunca revelou a ninguém. Olhei para o nome da empresa no papel e senti o chão desaparecer sob meus pés. Esta é. Sim, a empresa da família de sua nora, Sílvia. A senhora é, sem saber, a dona da empresa que ela está usando para destruí-la. O choque deu lugar a uma calma estranha, uma clareza que não sentia há anos. Inácio, meu silencioso e astuto marido, havia me deixado não apenas recursos, mas uma arma perfeita. O que eles estão fazendo exatamente? Perguntou o Dr. Afonso. Expliquei minhas suspeitas, que Ricardo não estava realmente doente, mas sendo envenenado lentamente para simular uma falência renal. Que o plano era usar meu rim e depois descartar-me em algum asilo, vendendo minha casa. E há mais, acrescentei, lembrando da conversa telefônica. Sílvia mencionou dados clínicos que valeriam uma fortuna. Dr. Afonso trocou um olhar significativo com Marcos. Isso soa como testes ilegais de medicamentos. A farmacêutica da família dela está à beira da falência. Provavelmente estão usando Ricardo como cobaia para alguma droga experimental, coletando dados para vender a laboratórios estrangeiros. Meu irmão sempre foi fraco, disse Marcos, a raiva evidente em sua voz. Mas nunca pensei que chegaria a esse ponto. O que fazemos agora? Perguntei, sentindo uma determinação fria substituir décadas de submissão materna. Dr. Afonso sorriu, um sorriso que me lembrou Inácio quando ele tinha um plano particularmente astuto. Primeiro, fingimos concordar com tudo.
A senhora assina uma versão modificada do contrato de venda que eu prepararei, com cláusulas que eles não notarão, mas que nos darão tempo. Enquanto isso, reunimos provas. E depois? Perguntei. Depois, Dona Beatriz, a senhora mostra a eles quem realmente manda nesta família. O plano tomou forma ao longo do dia. Marcos instalaria discretamente câmeras e microfones pela casa. Eu organizaria um jantar de despedida da casa, convidando Sílvia, Ricardo e os pais dela. Diria que assinaria os papéis definitivos durante o jantar, como uma cerimônia de transição. Embriagados pela vitória, eles baixarão a guarda, explicou o Dr. Afonso. E nós estaremos prontos. Nos dias seguintes, interpretei meu papel com perfeição. Mostrei-me resignada, até mesmo aliviada por finalmente ter a solução para ajudar Ricardo. Sílvia, sentindo a vitória próxima, tornou-se quase cordial, explicando condescendentemente como o lar para idosos que haviam escolhido para mim era muito agradável, com atividades para pessoas da sua idade. Ricardo raramente falava, seus olhos cada vez mais opacos, sua pele amarelada. Eu me perguntava quanto do veneno que estavam usando nele já havia causado danos permanentes. Na noite do jantar, preparei os pratos que minha família sempre amou: galinhada com quiabo, tutu de feijão e, para a sobremesa, minha famosa ambrosia. Cada garfada que eles dessem seria um lembrete do que estavam destruindo. A mesa estava posta com a porcelana que restava do conjunto de minha mãe. As velas acesas criavam uma atmosfera de celebração, exatamente o que eu queria que eles sentissem. Sílvia chegou primeiro, supervisionando os pais que vieram de Belo Horizonte especialmente para o evento. O senhor e a senhora Mendes eram exatamente como imaginei, arrogantes, com roupas caras demais e sorrisos frios. Ricardo veio por último, praticamente arrastado por Sílvia. Que jantar encantador, Beatriz, comentou a senhora. Mendes, olhando ao redor com desdém mal disfarçado. Tão tradicional. É minha despedida desta casa, respondi com um sorriso sereno. Queria que fosse especial. Marcos servia o vinho, seus olhos atentos captando cada detalhe, cada troca de olhares entre os conspiradores. Dr. Afonso havia nos garantido que as câmeras e microfones estavam funcionando perfeitamente. Durante o jantar, conduzi a conversa habilmente para o assunto que interessava: o futuro. Então, depois da cirurgia, Ricardo ficará na casa nova? Perguntei inocentemente. Oh, sim, respondeu Sílvia, o vinho já a tornando menos cautelosa. O tratamento pós-operatório é crucial. Os médicos estarão monitorando cada detalhe. Que médicos são esses, querida? Do hospital público? O Sr. Mendes deu uma risada curta. Claro que não. Temos uma equipe privada, especialistas em casos como o de Ricardo. E esses especialistas, eles têm interesse especial no caso do meu filho? Sílvia e seus pais trocaram olhares. Foi a senhora. Mendes quem respondeu, sua língua solta pelo vinho caro que Marcos continuava a servir generosamente. Na verdade, é um projeto muito especial. A farmacêutica tem um acordo com um laboratório suíço. Os dados clínicos de casos como o de Ricardo são extremamente valiosos para o desenvolvimento de novos medicamentos. Entendo, respondi, servindo mais vinho. E o que exatamente torna o caso de Ricardo tão especial? O silêncio que se seguiu foi revelador. Ricardo olhava fixamente para seu prato, como se quisesse desaparecer dentro dele. É a progressão dos sintomas, Sílvia finalmente respondeu. E rara. Rara ou induzida? Perguntei suavemente. O copo de Sílvia parou a meio caminho de seus lábios. O que você disse? Perguntei se a condição do meu filho é rara naturalmente ou se foi cuidadosamente criada por vocês. A sala ficou em silêncio absoluto.
Podia-se ouvir o crepitar das velas e o tic-tac do relógio antigo na parede. Acho que a idade está afetando sua cabeça, Beatriz, disse o Sr. Mendes, tentando recuperar o controle da situação. Pelo contrário, respondi, minha voz firme. Minha mente está mais clara do que nunca. Foi então que Marcos entrou na sala, carregando não mais vinho, mas um laptop. Colocou-o na mesa e o abriu, revelando a tela dividida em 4 quadros, as imagens das câmeras escondidas pela casa. "O que é isso?" exigiu Sílvia, levantando-se. "Evidência", respondeu Marcos simplesmente. "Doutor." Afonso escolheu esse momento para entrar na sala de jantar, sua figura imponente causando confusão visível nos rostos dos Mendes. "Boa noite a todos. Sou o Dr. Afonso Teixeira, advogado de Dona Beatriz, e tenho algumas revelações interessantes para compartilhar." O caos que se seguiu foi quase cômico. Sílvia tentou sair correndo, apenas para encontrar a porta bloqueada por Marcos. Os Mendes começaram a balbuciar explicações incoerentes. Ricardo permaneceu sentado, olhando para as próprias mãos, como uma marionete cujos fios foram cortados. "Primeiro", continuou o Dr. Afonso calmamente, "gostaria de informar que todas as conversas nesta casa nas últimas 2 semanas foram gravadas, com autorização judicial, devo acrescentar. Temos evidências substanciais de conspiração para fraudar, administração não autorizada de substâncias controladas e tentativa de homicídio." "Isso é absurdo!" gritou o Sr. Mendes. "Você não pode provar nada." Em resposta, Marcos pressionou um botão no laptop. A voz de Sílvia encheu a sala. "Não se preocupe, os dados clínicos que estamos coletando do Ricardo antes do transplante valem uma fortuna. Depois que a velha doar o rim, o ciclo estará completo." O rosto de Sílvia perdeu toda a cor. "Isso foi tirado de contexto", ela gaguejou. "E isso também?" perguntou Marcos, reproduzindo outra gravação. Desta vez, uma conversa entre Sílvia e seus pais, discutindo detalhadamente como estavam administrando uma droga experimental a Ricardo para simular falência renal. "Segundo", continuou o Dr. Afonso, imperturbável, "gostaria de informar que Dona Beatriz é, de fato, a acionista majoritária da farmacêutica Mendes." Esta revelação causou o efeito mais dramático. Os Mendes pareciam ter sido atingidos por um raio. "Impossível", sussurrou a senhora. "Mendes." "Muito possível", respondeu o Dr. Afonso, deslizando documentos sobre a mesa. "O falecido Sr. Inácio adquiriu 51% das ações da empresa há 15 anos, através de um fundo de investimento. Dona Beatriz é a beneficiária desse fundo." Olhei diretamente nos olhos de Sílvia pela primeira vez, sem medo ou submissão. "Você tentou me destruir usando uma empresa que, na verdade, me pertence. A ironia é quase poética, não acha?" Ricardo finalmente levantou os olhos, seu rosto uma máscara de confusão e traição. "Sílvia, o que está acontecendo? Do que eles estão falando?" "Seu idiota!" sibilou ela, toda a pretensão de amor desaparecendo. "Você acha que eu me casaria com um fracassado como você se não fosse pelo plano? Precisávamos de alguém para testar o medicamento, alguém com o perfil genético certo. E você, com sua adoração patética pela mamãe, era perfeito." A dor nos olhos de meu filho foi quase insuportável, mas era necessária. A dor da verdade que finalmente o libertaria. "O que vocês fizeram comigo?" ele perguntou, sua voz quebrando. Dr. Afonso respondeu com a precisão clínica de quem havia estudado o caso minuciosamente. "Administraram doses crescentes de uma droga experimental chamada nefrotoxina B, desenvolvida pela farmacêutica Mendes. Ela causa sintomas idênticos aos da falência renal progressiva, mas é reversível se o tratamento for interrompido a tempo." "E o transplante?" perguntou Ricardo,
as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Nunca houve necessidade real de transplante, respondi suavemente. Eles queriam meu rim, sim, mas não para salvá-lo. Era para completar o estudo clínico. E depois? Bem, uma idosa frágil, recuperando-se de uma cirurgia major, poderia facilmente ter complicações fatais, não é mesmo, Silvia? A expressão no rosto de minha nora se transformou de pânico em ódio puro. Você acha que venceu, velha? Temos advogados, conexões, sua palavra contra a nossa. Dr. Afonso sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Na verdade, já enviamos cópias de todas as evidências para a Polícia Federal, a Anvisa e 3 jornalistas investigativos. Ah, e o médico que estava colaborando com vocês já está prestando depoimento em troca de redução de pena. Foi nesse momento que Silvia perdeu completamente o controle. Com um grito animalesco, ela avançou em minha direção, as mãos estendidas como garras. Marcos a interceptou facilmente, imobilizando-a enquanto ela se debatia e gritava obscenidades. Os Mendes tentaram uma última cartada desesperada. Podemos chegar a um acordo, ofereceu o Sr. Mendes, seu rosto vermelho de humilhação. Dinheiro. Quanto você quer? Olhei para aquele homem, o patriarca arrogante que havia criado uma filha à sua imagem, e senti apenas pena. Não é sobre dinheiro, nunca foi, é sobre justiça. Como se aguardando essa deixa, ouvimos batidas firmes na porta. Marcos abriu, revelando 2 policiais e um homem de terno que se identificou como agente da Polícia Federal. Silvia Mendes, Roberto Mendes, Helena Mendes, anunciou o agente. Vocês estão detidos para investigação por tentativa de homicídio, fraude, administração ilegal de substâncias controladas e conspiração. Enquanto os policiais algemavam os 3, Silvia continuava a gritar ameaças e insultos. Seus pais pareciam ter envelhecido décadas em minutos, suas posturas arrogantes substituídas por um desespero patético. Ricardo permaneceu sentado, observando tudo com olhos vazios. Quando os policiais perguntaram se ele também deveria ser detido, balancei a cabeça. Meu filho também é uma vítima, disse firmemente. Ele precisa de tratamento médico, não de prisão. Depois que os Mendes foram levados, um silêncio pesado caiu sobre a sala de jantar. Os pratos de comida, agora frios, pareciam relíquias de uma era diferente. Ricardo finalmente se levantou, cambaleando ligeiramente. Mãe, ele começou, sua voz quebrando. Eu não sabia. Eu juro que não sabia tudo. Mas suspeitava de algo, respondi, não como acusação, mas como constatação. Ele assentiu miseravelmente. Achei que era apenas sobre a casa, sobre dinheiro. Nunca imaginei que estavam me envenenando, que queriam me matar, nos matar. Aproximei-me de meu filho primogênito, aquele que eu havia protegido e mimado por toda a sua vida, criando inadvertidamente o homem fraco que permitiu que tudo isso acontecesse. Ricardo, disse suavemente, você tem uma longa recuperação pela frente, não apenas do veneno em seu corpo, mas do veneno em sua mente. Estarei aqui para ajudá-lo se você quiser, mas as coisas nunca mais serão como antes. Ele assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu entendo, mãe. E, obrigado por me salvar, mesmo quando eu não merecia ser salvo. Nos dias que se seguiram, nossa casa se tornou o centro de uma tempestade midiática. Jornalistas de todo o país convergiram para Ouro Preto, ansiosos para cobrir o escândalo que envolvia uma das famílias mais proeminentes de Belo Horizonte, uma idosa doceira que os havia desmascarado. Dr. Afonso, prevendo isso, havia preparado uma estratégia cuidadosa. Nenhum de nós falaria diretamente com a imprensa até o momento certo. Ricardo foi internado em um hospital de confiança em Belo Horizonte, onde médicos especialistas
Começaram o processo de desintoxicação. Uma semana após as prisões, recebi um telefonema inesperado. Era o prefeito de Ouro Preto. Dona Beatriz, ele disse calorosamente. A cerimônia anual de homenagem aos cidadãos ilustres será realizada no próximo sábado, e o Conselho decidiu unanimemente que a senhora deve ser a homenageada principal este ano. Eu? Por quê? Por sua contribuição à cultura local através de sua doceria, claro. E também. Ele hesitou. Bem, toda a cidade está falando sobre como a senhora enfrentou aquelas pessoas terríveis. A senhora se tornou um símbolo de resistência para muitos. Após desligar, fiquei sentada por um longo tempo, contemplando a oportunidade que se apresentava. A cerimônia seria realizada na praça principal, com toda a comunidade presente. O palco perfeito. Liguei para Dr. Afonso e compartilhei meus pensamentos. Ele entendeu imediatamente. É perfeito, concordou. O momento ideal para a revelação pública. Vou preparar tudo. No dia da cerimônia, a Praça Tiradentes estava lotada. Parecia que toda Ouro Preto havia comparecido, além de jornalistas de grandes veículos nacionais. Sentada no palco, entre autoridades locais, eu usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, e o único item de joalheria que havia recusado a vender, o anel de casamento que Inácio me dera. O prefeito fez um discurso caloroso sobre minha contribuição para a cidade, mencionando como meus doces haviam se tornado parte da identidade cultural local. Quando chegou minha vez de falar, levantei-me lentamente, sentindo o peso de todos os olhares. Obrigada por esta homenagem, comecei. Ouro Preto é mais que minha cidade, é minha alma. Cada pedra destas ruas, cada curva destas montanhas, moldou quem eu sou. E foi aqui, neste lugar de tanta história, que escrevi minha própria pequena revolução. A multidão estava em silêncio absoluto, captada pela sinceridade em minha voz. Gostaria de chamar ao palco algumas pessoas que foram fundamentais nessa jornada recente. Meu filho Marcos, cuja lealdade nunca vacilou. E também. Hesitei dramaticamente. A família Mendes. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. 2 policiais escoltaram Sílvia e seus pais, que haviam sido trazidos especialmente para a ocasião, com autorização judicial. Eles pareciam menores de alguma forma, despojados de sua arrogância, vestindo roupas simples em vez de suas marcas caras. Quero agradecer à família Mendes, continuei, minha voz agora firme e clara, por me ensinar que a idade não é sinônimo de fraqueza, que uma mulher de 75 anos ainda pode lutar e vencer. Sílvia me lançou um olhar de puro ódio, mas permaneceu em silêncio, consciente das câmeras apontadas para ela. Antes de continuar, gostaria de compartilhar algo com todos vocês, anunciei. Um vídeo que mostra a verdadeira natureza das pessoas que tentaram destruir minha família. Fiz um sinal e um grande telão foi iluminado atrás de nós. Chamo Sílvia e sua família ao palco para agradecer seu apoio. Então, com uma calma glacial, eu me viro para o telão. Antes, gostaria de compartilhar um vídeo da minha família. A gravação do jantar é exibida para toda a cidade. O silêncio na praça é absoluto. As imagens eram devastadoras em sua clareza. Sílvia e seus pais, embriagados pela vitória iminente, confessando tudo à mesa. O envenenamento lento de Ricardo com uma droga experimental para simular falência renal, o plano de vender os dados para um laboratório estrangeiro e a intenção de me internar em um asilo após a cirurgia. Quando o vídeo terminou, o silêncio na praça era sepulcral. Podia-se ouvir o vento nas folhas das árvores centenárias que cercavam o local. Então, lentamente, começou um murmúrio que se transformou em um rugido de indignação coletiva.
Dr. Afonso escolheu esse momento para subir ao palco. Ele se apresentou como meu advogado e anunciou que, como proprietária majoritária, eu estava dissolvendo a farmacêutica e congelando todos os ativos da família de Sílvia, com efeito imediato. Além disso, ele continuou, todos os funcionários honestos da empresa serão realocados para uma nova estrutura sob nova administração, com foco em pesquisas éticas e medicamentos acessíveis. A multidão aplaudiu entusiasticamente. Os rostos que antes me olhavam com pena agora estavam iluminados por admiração. Sílvia e seus pais, antes vistos como a elite de Belo Horizonte, agora eram párias, expostos em sua crueldade diante de todos. Foi então que notei Ricardo no fundo da praça, apoiado em uma bengala, ainda fraco da desintoxicação, mas de pé. Nossos olhares se cruzaram e vi algo que não via há anos: respeito genuíno. Para concluir, disse ao microfone, gostaria de anunciar que minha casa, que tanto tentaram tomar de mim, terá um novo propósito. Será transformada na Escola de Artes Culinárias Inácio e Beatriz, um centro para ensinar mulheres de baixa renda as artes que me sustentaram por toda a vida. Os aplausos foram ensurdecedores. Vi lágrimas nos olhos de minhas velhas amigas, de jovens mães com crianças no colo, de homens idosos que haviam conhecido Inácio. Esta não era apenas minha vitória, era uma vitória para todos que já se sentiram invisíveis, descartáveis, subestimados. A polícia levou os Mendes embora, mas não antes de eu ter um último momento com Sílvia. Você poderia ter sido parte da família de verdade, disse a ela suavemente. Poderia ter herdado tudo naturalmente, com amor. Em vez disso, escolheu o caminho da crueldade. Você acha que venceu? Ela respondeu, a voz trêmula de raiva. Mas olhe para você, uma velha sozinha. Quanto tempo acha que vai durar? Sorri, sentindo uma paz que não experimentava há anos. O suficiente para ver você envelhecer na prisão, querida. E diferente de você, eu nunca estou sozinha. Tenho uma cidade inteira ao meu lado. Os meses seguintes foram de reconstrução e renascimento. Ricardo, após completar seu tratamento, pediu para trabalhar na escola culinária, começando na posição mais humilde, limpando e organizando a cozinha. Era seu modo de buscar redenção. Marcos continuou com sua oficina mecânica, mas agora também ajudava a administrar os investimentos que Inácio havia deixado. Descobrimos que ele tinha o mesmo talento do pai para negócios, uma habilidade que nunca teve chance de mostrar enquanto vivia à sombra do irmão mais velho. A Escola de Artes Culinárias, Inácio e Beatriz, abriu suas portas 3 meses após a cerimônia na praça. O interesse foi tão grande que tivemos que estabelecer um sistema de rodízio. Mulheres de todas as idades vinham aprender não apenas receitas, mas independência financeira. Uma tarde, enquanto ensinava um grupo a fazer o doce de leite perfeito, notei uma senhora idosa observando timidamente da porta. Entre, por favor, convidei. Sempre há espaço para mais uma. Não quero incomodar, ela respondeu hesitante. Só queria agradecer. Minha filha está no programa e, bem, ela está finalmente saindo de um casamento abusivo. Diz que foi sua história que deu coragem a ela. Aquele momento cristalizou para mim o verdadeiro significado de tudo o que havia acontecido. Não era apenas sobre justiça pessoal, era sobre criar ondas de mudança que se estenderiam muito além de minha própria vida. Quanto a Sílvia e seus pais, a justiça seguiu seu curso. Foram condenados por múltiplos crimes, incluindo tentativa de homicídio e fraude. A sentença foi severa, especialmente considerando seu status anterior. A queda deles se tornou um caso de estudo em ética empresarial e um alerta sobre os perigos da ganância desenfreada. A farmacêutica, agora reestruturada sob nova administração,
focou em medicamentos genéricos acessíveis e pesquisas éticas. Parte dos lucros ia para um fundo que financiava tratamentos para idosos sem recursos. Uma ironia que não passou despercebida por ninguém. Em uma tarde de outono, 1 ano após os eventos que transformaram minha vida, sentei-me na varanda de minha casa para sempre, observando o pôr do sol dourado sobre os telhados coloniais de Ouro Preto. Ricardo e Marcos estavam comigo, cada um a seu modo reconstruindo sua relação comigo e entre si. Mãe, disse Ricardo, sua voz agora mais forte, seu corpo recuperado. Nunca pedi perdão adequadamente. Não é necessário, filho. É sim, ele insistiu. Eu fui fraco. Permiti que Silvia me manipulasse porque era mais fácil do que enfrentar a vida como um homem. Quase custou sua vida. E a sua também, lembrei suavemente. O que mais me assombra, ele continuou, é que nunca vi o que estava bem na minha frente. A força que você sempre teve. Passei a vida achando que precisava protegê-la, quando, na verdade, você sempre foi a mais forte de todos nós. Marcos, geralmente tão calado, acrescentou. Pai sempre soube. É por isso que ele construiu aquela rede de segurança financeira, mas nunca te contou. Ele sabia que você só a usaria quando fosse absolutamente necessário. Ele confiava no seu julgamento mais do que no dele próprio. Aquelas palavras tocaram algo profundo em mim. Durante décadas, carregara a culpa pelo AVC de Inácio, acreditando que meu trabalho excessivo havia contribuído para sua condição. Agora, via as coisas sob uma nova luz. Inácio não havia sido uma vítima de minha ambição. Ele havia sido meu parceiro silencioso, orgulhoso do que construímos juntos. Vocês sabem, disse, observando o céu se tingir de rosa e dourado. Quando somos jovens, pensamos que envelhecer significa perder poder, tornar-se invisível. O que ninguém nos conta é que também ganhamos algo precioso. O quê? Perguntou Ricardo. Clareza. A capacidade de ver através das ilusões, de separar o que realmente importa do que é apenas ruído. Naquela noite, sonhei com Inácio. Não o Inácio debilitado dos últimos anos, mas o homem forte e quietamente determinado com quem me casei. No sonho, estávamos na cozinha de nossa casa, como tantas vezes estivemos, eu preparando doces, ele fazendo cálculos em seu caderno. Você sempre soube que isso aconteceria? Perguntei a ele no sonho. Ele sorriu, aquele sorriso que sempre guardava um segredo gentil. Não o que, mas o como. Sabia que quando fosse necessário, você encontraria sua verdadeira força. Sinto sua falta todos os dias, confessei. Estou sempre aqui, ele respondeu, tocando meu coração. Na casa que construímos, nos filhos que criamos e na mulher extraordinária que você sempre foi, mesmo quando não sabia. Acordei com lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Pela primeira vez em anos, sentia-me completa. A justiça havia sido feita, não apenas para mim, mas para Inácio também. Seu legado estava seguro, assim como o futuro que ele havia planejado tão cuidadosamente para mim. Na manhã seguinte, ao entrar na cozinha da escola, encontrei um grupo de mulheres já esperando, ansiosas para aprender. Entre elas, vi rostos jovens e enrugados, mãos lisas e calejadas, todas unidas pelo desejo de criar algo doce em um mundo muitas vezes amargo. Bom dia, senhoras, disse, amarrando meu avental. Hoje vamos aprender mais do que receitas. Vamos aprender sobre o poder que cada uma de nós carrega dentro de si. Um poder que ninguém pode tirar, não importa quantos anos tenhamos. E enquanto suas mãos trabalhavam a massa, compartilhei não apenas técnicas culinárias, mas a sabedoria duramente conquistada de uma vida longa, que nunca é tarde demais para lutar pelo que é seu, que a idade traz não apenas limitações, mas também uma força indomável, e que a vingança mais doce não é servida fria,
mas compartilhada calorosamente com uma comunidade inteira. Meses depois, recebi um convite para dar uma palestra na Universidade Federal de Ouro Preto sobre empreendedorismo feminino e resiliência. Quem poderia imaginar? Eu, Beatriz, a doceira, agora considerada uma especialista em superação e estratégia. Na noite anterior à palestra, sentei-me na escrivaninha de Inácio, que agora era definitivamente minha, e escrevi as palavras que compartilharia com aquelas jovens mentes. A vida nos ensina que o poder não está na juventude ou na força física, escrevi. O verdadeiro poder está na paciência, na observação cuidadosa e na coragem de agir quando o momento é certo. Ninguém é invisível a menos que aceite ser. Ninguém é fraco a menos que acredite ser. E nunca, jamais, subestime uma mulher que viveu o suficiente para conhecer seu próprio valor. Obrigada por chegar até o fim e ouvir minha história, mulher. Se você se sentiu inspirada, curta e compartilhe com outras mulheres que precisam lembrar da sua força. Juntas, somos inquebráveis.